אשת חיל ממצא ורח. Todo. Antes de eu começar esse show, eu acabo de receber uma notícia. Acaba de nos deixar um grande amigo meu em Manaus, pai de um amigo de infância meu, o Gabriel Guidalevich, pai dele, Haim Baru Ben Hida, Zechun Libraha. E a gente, quando recebe uma notícia de alguém que passou, que descansou, que morreu, a gente fala essa frase, Baruch Dayam Haemet. Bendito é o juiz da verdade. Essa é a frase que a gente fala. E o sentido dessa frase é que, por mais que seja difícil, a gente se curva às decisões de Akadosh Baruch Hu. Então, acabo de saber que ele faleceu. Então, de todas as pessoas que eu quero dedicar esse shiur, eu quero dedicar também para ele, que ele acaba de acaba de falecer, e que seja para a elevação da alma dele. Nasceu no Rio e foi para Manaus, possui família, e sempre próximo da coletividade. É um tema muito delicado, é um tema muito profundo, é um tema que vai pedir para que a gente possa se concentrar nos níveis mais espirituais. Tá? Eu passei 2 semanas escrevendo essa aula e terminei há pouquinho mesmo, terminei de copiá-la, fazer ela. E a base dessa aula eu quero apresentar para vocês. Tá? A pessoa que não fala o inglês ou o hebraico, para estudo de judaísmo, ela vai estar bastante limitada, embora tenha muitos livros impressos no Brasil. Tá? Em Portugal, sempre é direcionado à imprensa do Brasil. Então, a base desse shiur foi baseado num livro em inglês, né? Esse livro aqui, né? Que é Dead and Beverment. É muito interessante, vai falar as leis do luto judaico, tá? É uma das bases. Depois vai estar nas descrições os livros para quem for fluente em inglês, também quer buscar mais sobre o tema, tá? Tem esse também, que é o Ihut Avelut, que é as leis do luto, também está em inglês. Todos os livros que eu busquei foi baseado em inglês, tá? Dignidade Belong Dead, que também é um livro bastante interessante da preparação, como que a gente faz o enterro, e também um livro que é um clássico, que é o Geshet Haim. Esse livro, ele é em hebraico, tá? E esse aqui vai trazer os costumes de Jerusalém, tá? De Jerusalém, como é que se faz o enterro conforme o costume de Jerusalém, tá? Jerusalém, quando uma pessoa morre, automaticamente ela é enterrada, nem que seja à noite. Ela é à noite que é enterrada, né? Então a gente vai, Bezat Hashem, se Deus assim permita, eu trouxe uma reflexão, um pensamento para que a gente possa caminhar junto para poder entender o que acontece depois da morte. É uma grande pergunta, e é uma pergunta muito antiga. A vida após a morte? A gente vai ver uma discussão entre os acadêmicos, filósofos, os líderes religiosos. Mas eu pensei assim, a vida após a morte? Que tipo de pergunta é essa? A vida após a morte? Ou você está vivo, depois você morre. Essa é a forma natural da vida. É uma pergunta meio tola. Se você está vivo, então por que você não morreu? E se você não morreu, é porque você está vivo. Realmente,
é uma pergunta muito estranha e tola, como eu falei há pouco. Mas por que exatamente a gente morre? O que acontece quando uma pessoa deixa de viver subitamente? O que acontece, em outras palavras, que a pessoa não tem mais vida, morreu. Sim, pessoas morrem. Mas qual é o sentido disso? Se eu dissesse para vocês, uma pessoa levantou da sua sepultura depois de muitos anos, vocês iam acreditar em mim? Certamente que não. A pessoa saiu da sua sepultura e foi andando. Você vai dizer assim, tá louco, não é normal. Walking Dead, né? Só em filmes. Ou em trash, filmes de terror. O natural é viver e morrer. Agora, se eu disser uma outra coisa, uma pessoa de 100 anos, ela morreu. Vocês vão acreditar? Né? Vocês iam acreditar em mim, porque é algo natural. Mesmo que seja uma pessoa que viveu 100 anos, ela simplesmente descansou. Então, não há uma coisa anormal. Uma pessoa que morreu depois vai voltar à vida. Assim, uma coisa normal, uma pessoa que tem 100 anos, chegar, falecer, você vai dizer, poxa, morreu velha. Eu me lembro, meu avô morreu com 98 anos. Ele já era uma pessoa idosa. Tá? Mas a gente tem um conceito muito importante que a gente vai falar hoje. É que, mesmo que depois que morra, na vinda do Mashiach, do Messias, a gente vai voltar a viver. É um dos princípios do judaísmo. A ressurreição dos corpos. Nós somos feitos de corpo e alma. E a palavra corpo é guf, em hebraico, e a palavra alma é neshama. Mas o corpo, isso não acontece... o corpo, ele não tem vida, se você for pensar dessa forma. Ele só vai ter vida quando ele tem a alma, a neshama. A combinação do corpo com a alma que vai trazer a vida. E essa neshama e o corpo vão caminhar juntos até os 120 anos, até o período que a pessoa vai viver. E chega um momento que há uma separação. E essa separação, a alma volta da onde ela veio. E o corpo volta da onde ele veio. A alma, ela não pode morrer, porque é algo eterno. Então, por que a pergunta se há vida após a morte? É uma pergunta que não tem sentido. O que é a vida após a morte? A Torá, a Bíblia nos fala que quando uma pessoa falece, o corpo volta para a terra. E a alma volta para onde ela veio. Ela retorna à sua origem. O corpo foi criado da terra e volta para a terra, como eu falei. E a alma vem dos céus e volta para os céus. Então, o que morreu? Nada. Nada morreu. O que significa quando dizemos morte? É o final da conexão entre a alma e o corpo. Um corpo que nunca esteve vivo. Na verdade, ele só estava recebendo a alma, que nunca morreu. Então, a alma termina? Não, a alma não termina.
Talvez ela termine a sua missão aqui na Terra. Mas a gente tem que entender um pouquinho a questão, no judaísmo, da questão da alma. São divididas em duas almas. A alma humana e a alma divina. Essas duas almas que nós temos, tá? Elas vão fundir com a capacidade da inteligência, da emoção, dos sentimentos, do amor. Então, tudo que está no cérebro e no corpo, ela é um recipiente para a alma. Então, quando a alma vai embora, ela vai levar esses sentimentos. O sentimento de emoção, de família, de inteligência, de comportamento, de bons princípios e de paixão, de carinho, de amor. O corpo não anda, o corpo não anda por si só. A alma motiva e anima o corpo. Que o corpo ande, que o corpo obedeça. E isso é baseado também no cérebro. Um corpo sadio, um corpo responde facilmente. Mas se o teu cérebro e tua alma pede para você que a tua perna ande e tua perna não anda, então você precisa procurar um médico. Uma certa vez, e eu quero trazer para vocês, para a gente, é muito complexo começar uma aula para fazer esse desenvolvimento dela, para que vocês possam entender a mensagem que eu quero passar. Um soldado, durante uma guerra, ele está lutando, ele não tem trégua. E quando há trégua, o que ele vai falar? Eu vou dormir. Ele está cansado. Né? E aí é um momento calmo da guerra. E o soldado quer dormir. Ele poderá dormir sabendo que tem tiros, uma bomba pode cair, ou alguma coisa desse tipo. Mas o soldado diz, o meu corpo me obedece. E quando eu digo que eu vou dormir. E ele dorme. Essa é a natureza de um soldado. Um soldado é treinado, ele é treinado que o corpo dele faça o que a mente dele e que os sentimentos dele, que a alma dele pede para fazer. O corpo precisa ser obediente e você vai ver, ele vai dormir. É interessante quando a alma diz que deve fazer. Mesmo que seja momentos difíceis, inconfortáveis, a combinação da alma, da nefesh e do corpo, elas têm que andar juntas. Mas o corpo precisa completamente estar dedicado à alma. Então, o que acontece quando uma pessoa não está boa? Você fica que há algo que bloqueia. A mensagem da Neshama, da alma, é que não está tendo conexão com o corpo. E aquela parte daquele corpo não está atendendo. Não está atendendo mais a alma. E quando uma pessoa... Sabe por quê? É um exemplo bem claro. Quando a gente nasce, a primeira coisa que nossos pais dão para a gente é um nome. O nome vai influenciar muito a capacidade da alma. A alma vai dar vida ao corpo e a alma vai poder desarrojar, vai poder desenvolver com o nome. Por isso é importante dar um nome. E o mais importante é escolher um nome que a gente possa entender. Não é criar nomes.
mas com significados santos. Tá? É bem interessante a gente saber disso, porque através disso, quando a gente dá um nome, o bebê vai nascer e ele vai nascer e vai determinar a situação da saúde dele. Se vai ser uma criança saudável, se vai ser uma criança, Deus nos livre, doente. E isso é muito importante. Um belo exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa que quando ela desmaia, a primeira coisa que ela vai fazer, quando uma pessoa vai acudir essa pessoa que caiu, é: acorda, Jacó, Sara, Ana, Henrique, acorda. E aquilo vai trazer aquela pessoa de volta. Mas a gente, para poder entender a questão das almas e do corpo, né, é complexo. Porque a alma é vibrante. A alma é energética, ela quer trabalhar, ela vem com uma missão. E o corpo é preguiçoso. O corpo, ele só pede. Então você vai ter um problema sério aqui. Vai ter a alma que quer cumprir sua missão e o corpo que quer cumprir os seus desejos. E aí como é que a gente vai atrapalhar nesses 120 anos que a gente vive aqui? Eu vou contar uma historinha bem interessante. É uma história do Rabado, do Beit Lubavitch, né? Existia um jovem que ele já nasceu órfão, a mãe dele morreu no parto, né? E ele cresceu com o pai e na casa dos avós, né? Então o tempo todo ele estava com os avós. E essa criança ia ser um grande rabino no futuro. Então uma criança de 4 anos, 5 anos, ela vai estar extremamente ativa, quer brincar, e às vezes o pai está trabalhando, e a criança quer a atenção do pai, né? E a criança vai dizer, vai até o casaco, vai ter a jaqueta do pai, e ele vê e fala assim: esse aqui, pai, esse é o Zeider. Zeider em Yiddish é avô. E aí ele vai dizer: não, esse não é o vovô, esse não é o Zeider. Ele vai dizer, a criança vai brincar, e vai ver o avô dele sentado, vai debaixo da barba do avô, e ele diz assim: papai, essa barba é o Zeider? Não, meu filho, essa barba é a barba do teu avô. E aí a criança vai ver o avô de costa e vai dizer: ah, é o Zeider, é o vovô. E aí o vô vai falar: sim, sou eu, vovô. O nome é a essência da pessoa. E todo nome, quando a gente responde, a gente responde a nossa essência. Por isso é importante ter um nome. Tá? E às vezes precisamos trocar o nosso nome para trocar nosso masal. Trocamos o nome em 2 situações no judaísmo. Uma é quando uma pessoa se converte, ela vai adotar um nome. E quando ela adota um nome, ela recebe uma nova alma. Ela acrescenta mais uma alma. Mas também numa outra situação, talvez não tão agradável, quando uma pessoa tem perigo de vida. A gente acrescenta mais um nome naquela pessoa que está entre a morte e a vida. E geralmente a gente bota Raim em hebraico é vida, né? E foi isso que aconteceu há pouco. O pai do meu amigo era Baru, e a gente acrescentou mais um nome, Raim. Aí ficou vida,
Bendita seria essa a tradução. Porque quando você troca o nome, troca o mazal, troca a sorte. O nome é algo, é uma força superpoderosa que influencia a Neshama. O nome, ele vai proteger. Aí vem uma regra bem interessante. Quando uma menina nasce no povo de Israel, automaticamente a gente dá um nome para ela. Mas quando é um menino, a gente espera 8 dias, porque na circuncisão, no Brit Milá, a gente vai dar um nome para a criança. A alma, ela vai abaixar, literalmente, ela vai terminar o seu processo, né, de acoplação, de entrar no corpo daquela criança, de conectar quando a gente fala o nome. Por isso, a gente tem um costume, quando uma mulher está grávida, a gente não falar o sexo, e nem falar que está grávida. Se puder evitar, evite, para evitar influências negativas. Dizer se é menino ou menina, a gente não tem o costume de falar. Só vamos falar quando nascem a criança. Tá? A personalidade da pessoa vai ter influência no nome. Tá? Por hora eu era um nome, depois que eu troquei o nome, eu virei uma outra pessoa, assumi uma outra personalidade. E é natural isso. A gente vê na Torá, na Bíblia, muitos exemplos de pessoas que trocaram o nome. A gente vai ver que o ser humano, ele é habilitado de todas as funções. Isso chama-se comportamento, habilidade, ele se conecta emocionalmente, o amor, a compaixão, e está possível de compreender o abstrato. Mas o abstrato é bem interessante. Quem não acredita no abstrato, não vai acreditar no mundo das almas. E nós sabemos que o mundo das almas existe. Quando uma pessoa tem uma relação com alguém que ela ama, qual é a experiência que o amor pode fazer? Quando você quer bem para uma pessoa, falar que eu te amo, falar que gosta da pessoa, vem com uma forma natural. O corpo, ele não atende isso. O corpo atende as necessidades físicas, a necessidade animal, a necessidade de relações sexuais, mas a alma não. A alma vem trazer o amor. E o amor é uma coisa que é conectada com a alma. Quando a alma deixa o corpo, se perde aquele amor que ela tem? Aquela emoção, aquele sentimento? Não. Por que deveria acabar? Isso me faz relembrar quando a alma deixa o corpo, deixa no corpo todas as suas memórias? Não. A única coisa que permanece no corpo é o que a gente comeu. Os sentimentos, o que aprendemos aqui, todas as relações entre as pessoas, o mestre e os seus alunos, os parentes, os familiares, os irmãos, os pais, vão juntos com a alma. Permanece com a Neshama, com a alma.
A única coisa, como eu falei, que permanece é o que a gente comeu. As coisas mais baixas, que é a necessidade do corpo. Mas todas essas experiências, atividades da alma, está dentro da alma e nunca se perde. No núcleo. Como a memória de um pai, quem perdeu um pai, quem perdeu uma mãe, quem perdeu um esposo, quem perdeu um irmão. Evidentemente que nada mudou. A morte, como eu falei há pouco, é a falta da conexão, é a separação. Mas que separação é essa? Separação de falar, separação de olhar, de sentir o casulo que é o nosso corpo. E, como eu falei, temos duas almas. A alma humana, e ela pode morrer separadamente, ou seja, porque é uma criação de Hashem. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa morte? Essa morte pode acontecer dessa forma, quando uma pessoa está extremamente martelizada aqui, quando ela está raizada nesse mundo que é do consumismo, esse mundo do agora não existe mais, então essa alma vai ser desconectada. A alma humana. Mas é como eu falei, a gente tem duas almas, a alma divina. E essa não. Essa é eterna. Porque a gente é a imagem e semelhança de Akadosh Baruch Hu. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente não tem medo da morte. Porque a morte é só uma passagem. Né? A gente ouviu falar disso várias vezes. Mas quando a gente tem confiança que, na verdade, a gente não vai morrer, que a gente só vai voltar para aquilo que é a nossa essência, que é ser a alma. Quando um corpo é enterrado, uma pessoa morre, um exemplo bem claro, uma pessoa quando morre, conforme acaba lá, o corpo dela, ela vai ser levada para ser enterrada, e a gente chama levaiá, acompanhar o último momento para enterrar o seu ente querido, chama em hebraico levaiá. Quando o corpo desce na terra, a alma ainda está ligada no corpo. E ela vai ficar um tempinho ainda ligada. Depois que enterramos o nosso ente, acabou? Não. A gente precisa sentar de Shivá. Shivá, em hebraico, 7 dias. Sentar. Porque a gente se despediu do corpo. Mas 7 dias a gente tem para se despedir da alma. Deus nos livre, quando alguém falece, essa alma volta, ela acompanha. Olha aí a palavra levaiá. A gente acompanha o corpo, mas a alma acompanha a gente, porque ela está ligada, ela está confusa, ela não está entendendo o que está acontecendo. Então ela acompanha até a casa da onde que ele saiu, da família dele, da continuação dele. Nos sentamos por 7 dias. E por que não 7 semanas? Parece mais realista. Né? Um parente, mãe, pai, irmãos, 7 semanas, ficamos de luto. 7 semanas, choramos, sentamos. A gente senta porque a Torá, a lei judaica diz, a nossa Torá diz, que a gente deve lamentar 7 dias. E no final dos 7 dias, a gente deve parar de lamentar.
E como é que isso funciona? Eu acredito que o significado de sentar em Shiva, sentar de luto, é dizer que teve contato com a alma. A alma daquela pessoa que você perdeu. Como eu falei, um funeral, o funeral significa levar o corpo até a terra. E quando e essa palavra se chama levaiá, vai levar até o local onde o corpo vai descansar. Mas a alma vai também fazer essa levaiá com a gente. E a gente também vai sentir. A gente vai sentar, vai ficar de Shiva. Os primeiros 3 dias, conforme o Zohar Kadosh, a Kabbalah, são os piores. Tanto para os familiares e tanto para a alma. E, por isso, a pessoa, nos 3 dias, tem que estar sendo acompanhada. Ela tem que estar com alguém. Ela não pode ficar sozinha. Ela tem que estar acompanhada com seus irmãos. E a Shiva é o seguinte, os irmãos, ou os parentes, ou o esposo, ou a esposa, e os filhos, sentam de luto para lembrar o seu ente querido. É difícil os 3 primeiros dias para a alma. Ela vai à casa, ela vai tentar se comunicar com a pessoa, mas a pessoa não vai conseguir falar com ela. Então, por isso tem um costume, a gente cobre os espelhos. Né? Quando a gente sabe que alguém faleceu, se cobre os espelhos. Há costumes também, jogar água, né? Todas as águas, porque Lekabel Tumá recebe Tumá. Cada costume é muito importante a gente entender. Mas o mais importante é cuidar daquela pessoa que perdeu. Porque quando uma pessoa perde um ente, seja em qualquer momento, ele fica perdido, literalmente. Então, cabe o rabino, e eu já fiz algumas vezes, botei algumas pessoas de luto, a gente pega, faz toda aquela situação que eu falei há pouco, cobrir os espelhos, depois do enterro, a gente vai pegar, sentar a pessoa no banco mais baixo e vai fazer criar, rasgar a camisa. E vai botar aquela pessoa de luto. E vai dar um pão para ela comer, na mão. Costume marroquino. Dá o pão na mão. Por isso a gente não tem costume em Shabbat dar pão na mão das pessoas. A gente nunca dá pão na mão, porque é um sinal de luto. Então, no momento de luto, a gente vai fazer isso. Vai dar o pão na mão. A alma precisa ter alguém que vai acompanhar ela na sua jornada. Ela precisa entender que ela não está mais, ela terminou a missão dela. E a Torá fala que isso acontece muito breve, depois que a pessoa morre. Depois que partiu o corpo, ela tem 7 dias nesse mundo, e junto com os familiares. É doloroso para ela, e tanto para ele, é um sentimento de infelicidade, é um sentimento de depressivo, de angústia, é horrível, traumatizante para a alma. E também para os seus entes. Mas, como eu falei, os primeiros 3 dias são os dias mais críticos. Depois, os 3 dias da Shiva, nem tanto crítico. E, no último, a gente tem que entender que a gente não pode simplesmente esquecer, estou de Shiva, vou voltar para o trabalho, vou fazer festa. Não, não, não. A gente tem que chorar pelos nossos entes. Tem pessoas que ficam tristes, tem pessoas que ficam têm simpatia, tem pessoas que não têm, é empático. No final dos 7 dias,
A alma, a pessoa que morreu, ela entende que ela já não está mais aqui. Então a alma para de sofrer. Ela entende. Na sua forma natural, ela já entende que ela já não está mais aqui. E depois, por isso, os nossos sábios disseram, depois dos 7 dias, se levanta do luto. Você pode voltar a trabalhar, mas você está de luto. Você está de luto. Você está triste. Você precisa dos 30 dias, e esses 30 dias é que vai fazer as adaptações. A alma vai visitar o local onde está enterrado e vai para casa. Esse é o percurso dos 30 dias da alma. A alma está tentando entender que ela não está mais aqui. Ela vai até lá e vai ver o corpo se decompor, ela vai sofrer. Mas ela vai entender que é uma forma de desprender desse mundo. Ela terminou a missão dela. Depois dos 30 dias, a gente vai ver que vai ter que fazer, vai demorar 1 ano desse processo de ajustes, da elevação daquela alma. Por isso, a gente fica nesses ajustes de 12 meses, né? Que é o período que a alma vai estar indo e voltando dos mundos superiores para ela poder entender uma preparação para poder ir, ficar livre, voltar à sua essência. E esse precisa dos 12 meses. Então, quando a gente fala Anahalá, a gente fala, ou quando a gente fala uma Ashkavá é uma oração que a gente faz para elevação da alma de uma pessoa, ou quando a gente faz o Kadish, a gente está dando força para aquela pessoa, aquela alma, elevar, subir. Ela terminou. E aí a alma não sofre mais. Eu quero contar uma historinha para vocês. Isso aconteceu ano passado. Eu cheguei em Londres, na Golden Green, e era para ficar umas 2 semanas em Londres, e lá tem uma comunidade muito forte, quem conhece Londres sabe que eu estou falando, e eu recebo uma notícia de um amigo meu, que é rabino em Londres, que tinha um casal de brasileiros que perdeu uma filha de 9 anos. Subitamente a menina morreu. E eles, gente boa, pessoal muito legal. E os rabinos certamente já falaram com eles, os amigos, a comunidade de Golden Green é uma comunidade judaica muito, muito estruturada. E eles, tudo que os rabinos falavam, o rapaz ficava chateado. Ele não se conformava. Quem é que se conforma? Sai de casa, deixa a criança 9 anos, a mãe vai trabalhar, a criança está vendo televisão, quando volta a criança está morta, subitamente. E aí, eles ficam com raiva, ele fica com raiva de Hashem. E aí falaram, rabino, vai visitar o rapaz, ele perdeu a filha dele. E eu olhei assim e disse, uau, o que eu vou falar para eles? E ele abriu a porta, eu falei em português, e você não vai chegar para ele e falar, oi, tá tudo bem? Não, não tá nada bem. Sentar do lado dele. Às vezes uma palavra sem dizer nada já é muito. Agora, quem me conhece, alguns alunos meus me conhecem, e pessoas que já passaram comigo essa situação, a primeira coisa que eu pergunto é, você já viu ele? Você já viu ela? Ela apareceu para você? Ou eu já falo, olha, espera que a pessoa que você ama vai vir. Ela vai aparecer para você.
ela vai mandar uma mensagem para você. Ela vai mostrar para você que ela está bem. E aquele jovem pai balançou a cabeça e falou 2 vezes. 2 vezes ela apareceu para mim. E eu perguntei, e como é que foi? Me conta aí, como é que ela estava? Ela estava alegre, estava feliz, com um vestido rosa, com um laço muito bonito, e estava sorrindo. E aí eu falei para ele, você não tem vergonha? Aí ele olhou assim para mim, por que eu tenho que ter vergonha? A tua filha está mostrando para você que ela está bem. Mas você está sendo egoísta. Você não quer aceitar que o tempo dela acabou. Pais não machucam crianças. A missão dos pais é proteger. Ou seja, ela faleceu e você deixou ela de ser pai. Eu olhei bem nos olhos dele e falei isso. Ela está sofrendo. Porque ela acha que vendo você sofrer, sentir-se miserável, ela também vai se sentir. E ela não vai conseguir completar a missão dela, que é evoluir nos mundos superiores. Mas você não deixou de ser pai dela. A morte não deixa a ligação eterna das almas, que é papai, mamãe, irmãos. Não. A morte é só um período. E aquele jovem olhou para mim e disse, eu devo colocar o tefilim agora? Há muito tempo ele não colocava. É uma coisa muito difícil perder um ente querido. Mas entender os estados, os níveis da alma, em nossas missões aqui, é complexo, não é fácil. Se aquele jovem, que vai demorar, ele vai continuar, ele vai ter outras recaídas, vai se questionar, vai ficar chateado com a Hashem. Mas ele precisava entender que a real relação entre a alma, entre almas, não acabam. Sim, acabam a relação entre corpo e alma. A gente tem que ver que uma relação entre pai e filho é decidido no mundo superiores. A Kadosh Baruch Hu é que decide quem vai ser teu filho. E que alma vai descer. E quem você vai ter. E se não conseguir resolver a situação, a Kadosh Baruch Hu, na sua infinita sabedoria, vai decidir se aquela alma vai descer novamente para concluir a sua missão. E não precisa ser expert de ler o livro Shar Gigulin para poder entender isso, a porta das encarnações. Não. Nós temos a essência, e a essência é uma essência eterna. Um belo exemplo também que a gente pode dizer, quando um pai, a gente vê muito isso na nossa geração, a gente vê um pai que é velho e os filhos moram em outra cidade, não tem contato, o pai liga para os filhos, vem me ver, não posso, pai, eu estou ocupado, trabalho, tal, e acaba deixando o velho
para o lado. E quando o pai vem falecer, os filhos aparecem e começam a dizer, não, olha, meu paizinho, eu amava tanto ele, mas em vida ele não estava dando muita atenção para o pai. A gente só dá atenção quando a gente perde, literalmente, né? E quer saber que... meu pai gostava disso, aí entra em atrito. Não, meu pai gostava daquilo. De fato, não conhecia o pai, e o pai não conhecia os filhos, porque a vida pega um outro sentido. Uma experiência... Não precisa entender experiências místicas para essa situação. Existe um costume minhag muito bonito nas comunidades Ashkenazi, né, e também nas comunidades sefaraditas. A criança pequena, na noite de Pessah, na noite da Páscoa judaica, a gente vai fazer aquela pergunta: Manishtana balayla hazeh. Quem sabe me dizer o que é isso? O que tem de especial nessa noite que das outras noites? E a gente faz, é um costume, a criança fazer essa pergunta para um pai. Né? Agora, passa uma pergunta. Se essa criança perdeu o pai, ela faz essa pergunta? Tati, o que mudou dessa noite para as outras? Ela faz essa pergunta? Ela faz. Porque aquele órfão, o pai está no céu, então a alma dele elevou-se. Então, quando uma criança ou um pai, ele escuta um filho sofrendo, em mundos superiores, ele se incomoda. E ele vem para tentar orientar, como auxiliador daquela criança. Em Belmonte, quando eu estava lá, tinha uma senhora, uma israelense, e ela me contou uma história que eu fiquei assim pensando, né? Era dia, chovia muito lá em Portugal, e ela estava nas escadas, e as escadas dela eram feitas com aquele azulejo, que é bem tipicamente português, né? E ela escorregou naquela escada. E ela é uma senhora já de 60 anos, e ela caiu de frente. E quando ela cai de frente, ela bate a cabeça e desmaia. Era para morrer. Ela é levada na urgência, Baruch Hashem, ela volta à consciência, e eu, como era o rabino local daquela vila, subitamente fui lá na emergência para ver ela, como é que ela estava, e ela me falou, rabino, eu não tive medo, perguntei, você está bem? Você está com medo de acontecer alguma coisa? Uma sequela? Não, rabino, está tudo bem. Porque eu sei que minha mãe me ajudou. Eu vi minha mãe. Ela falou isso para mim. E eu disse, mas como é que você viu sua mãe? Não, eu vi que ela veio e me ajudou. Vejam bem, senhores, mundos espirituais a gente não consegue entender. Mundos espirituais a gente não consegue entender. Uma mãe continua uma mãe até a pessoa estar com 120 anos, ela não perdeu a conexão com a mãe dela. E o pai é um pai. Tem uma outra historinha bem interessante, também um rabino do Lubavitch, ele falou, quando a mulher dele faleceu, ele chamou os filhos dele e disse assim, olha, meus filhos, vocês perderam a sua mãe. E eu perdi uma esposa. Sua mãe continua sua mãe. Uma esposa, quando ela está longe,
ela fica mais longe. Por isso o homem volta a se casar, na maioria das vezes. Mas uma mãe é insubstituível. O que acontece quando a alma deixa o corpo? Deixa em estágios. Não é algo muito fácil. Como eu falei, 7 dias, depois um mês, depois um ano, até ela se conscientizar que não está mais nesse mundo. Agora, tem outras situações. Uma pessoa sabe que vai morrer 40 dias antes da morte. Deus manda sinais. Deus vai preparar aquela pessoa para que ela vai, já subconscientemente, ela já sabe que vai desencarnar. 40 dias antes. Então, ela já sabe. Um exemplo bem claro, aqui em Nahlaot, em Jerusalém, tinha uma senhora muito velhinha, 101 anos. Ela estava doente, né? E ela foi para o hospital. E essas foram histórias que eu escutei em Jerusalém, e ela disse assim para o médico, médico, como é que eu tô? Eu vou morrer? Aí o médico falou, a senhora está bem, e a senhora morre quando a senhora quiser. Ela olhou, quando eu quiser? Tá bom. No dia seguinte, ela morreu. Ela simplesmente disse, chega, too much, muita informação. E eu tento até entender ela. Hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, é o smartphone, é o iPhone, é a tecnologia G5, é a informação dali, é lá, é um aparelho que a gente não consegue mexer. Agora imagina uma pessoa que tem 100 anos, não consegue olhar, ela que pegava aquele telefone que girava, né, para pegar um smartphone, um telefone que vai aparecer, é muita informação para ela. Ela está cansada de enterrar. Ela já enterrou o marido, os irmãos, a mãe e o pai, os amigos. Ela está aqui nesse mundo, mas não está. Também tem outra situação. Há uma outra senhora que estava doente. Ela disse, eu só vou morrer depois que meu neto casar. Ela colocou disso, não vou morrer antes. Ela viu o neto casar, depois morreu. Então, quando a gente chega ao nível do final da nossa vida, a gente já tem ideia e a gente escolhe até quanto tempo vai viver. Né? Naturalmente, é decidido pelos planos de cima, mas a gente também pode ter a opção de dizer, olha, chega. Porque uma das coisas e agora eu vou contar uma coisa bem interessante, a alma, ela vem do mundo superiores, ela é pura. Então, a alma, quando Deus chama ela e fala assim, olha, daqui 40 dias, tu vais descer ao mundo. A alma fica chocada. A alma não quer descer ao mundo. Perto de Akadosh Baruch Hu, perto de tudo, não, é muito legal a essência, a luz. O que eu vou fazer lá no mundo? Não quero ir. Você tem que abaixar. A alma é um trauma para a alma. É complicado para a alma. Ela não quer ir. Abaixar esse nível. E aí Kadosh Baruch Hu vai contar para ela, disse, olha, presta atenção. Você vai descer lá no Brasil, em Portugal, em Israel, nos Estados Unidos, na China. Você vai descer lá e a tua missão é essa. Você vai nascer dessa família, vai ter esses irmãos,
que é continuação dos teus antepassados que estiveram na Terra, geralmente é assim, e você tem que cumprir uma missão. E a tua missão é muito simples, é casar, ter filhos, ser médico, advogado, ou voltar ao judaísmo, ou ser um grande médico, aí tem bastante opções. E aí Deus passa aquela lábia na alma, e a alma pensa assim, pô, é fichinha. E aí aquela pessoa, aquela alma topa. E aí ela desce ao mundo dos homens, da situação. Então, como é que começa essa situação? Se você for pegar a Torá, você vai ver lá que um anjo de Hashem foi na tenda de Abraão Avinu e falou, olha, Abraão, daqui a 1 ano você vai ter um filho, e esse filho vai ser chamado Yitzhak. Um filho nasce com quantos meses? Com 12 meses ou com 1 ano? Ou com 9 meses? Não, 12 meses. Acho que uma mula que nasce com 12 meses. A gente nasce com 9 meses. Mas o período de 40 dias, mais o restante dos meses, até a formação e a concepção e o desenvolvimento dessa alma no corpo demora 1 ano. Vocês entenderam? Há pouquinho eu falei que para que a gente saia desse corpo, a gente precisa de 1 ano. E aí, a Torá está dizendo que a gente precisa de 1 ano para descer. Vocês estão achando uma coisa sem razão? Tudo na Torá que é do chá tem razão. Até mesmo para descer nesse mundo precisa de um preparo. Se preparar, estudar, pegar matará em hebraico, a trajetória daquilo que você vai ser nesse mundo. As tuas decisões, todas essas coisas que você tem que fazer. Naturalmente, quando você chega aqui, você tem um livre-arbítrio. E aí você deixa para lá, né? Ou vai fazer o que a tua alma pede. Então, quando aquela alma vai descer, ela vai passar, né, como o nosso salmista, o rei Davi, vai falar, e ele vai falar uma frase, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei. Por que a conexão desse passuque do Terrilim, dos Salmos, tem a ver com alma? Senhores, essa é a primeira experiência de morte. Quando a alma desce no mundo superiores, ela vai passar por um período da sombra do Vale da Morte. 1 hora depois da concepção, tá? Da concepção do papai e da mamãe no ato de intimidade, depois é a concepção. Então, 1 hora depois que houve um contato íntimo, o que o papai e a mamãe estão fazendo? Vira para o lado e vira para o outro e durma. E aquela alma pequena falou, hey, quem é o encarregado aqui? Quem está tomando conta? Quem é o babysitting? Ninguém, eu estou sozinho, nessa escuridão. E muitas vezes, essa alma que está descendo não consegue chegar. Então aí começa um milagre. Nesse exato momento, aquela alma cria força, porque a Kadosh Baruch Hu está com ela. E aí vai se formar a vida. Então tá aí das explicações desse Terrilim que é tão bonito, o Vale da Sombra da Morte. O mais interessante é uma pessoa que não é religiosa, que ela não acredita em Deus, ela
vai acreditar piamente em Deus depois que ela tem uma situação de uma experiência quase morte. Quando ela passa pelo o vale da sombra da morte, novamente, ela vai se apegar em Hashem. Porque ela vai lembrar da primeira experiência que ela teve, já na concepção. Entendam que depois que aquela pessoa sobrevive a essa experiência, ela começa a entender que Hashem é Emet, Deus é verdade. Que ele existe e que ele não vai abandonar ninguém. Hashem cuida na concepção. Então, depois que houve a concepção, a gente vai ver que acontece um outro milagre. Com os 3 meses, aquele embrião vai começar a desenvolver. E vai se formar um corpo. Tá? Ou seja, depois de 40 dias, né, que ele vai estar estável, depois de 3 meses, a alma começa a entrar pouco a pouco naquele corpo. Ou seja, a alma não precisa crescer, a alma já é pronta. Mas aquele corpo não. Então, quando tem 3 meses, a alma começa a entrar dentro daquele corpo. Por isso, a gente tem uma explicação que em situações de aborto, né, a gente não apoia o aborto, mas quando entre a vida de uma mãe e da criança, a vida da mãe é importante. É um tema de uma outra aula. Mas é entender que a Neshama completa realmente é quando entra os 3 meses. Então já é uma outra fase daquele ser. Vocês estão entendendo que a partir depois do 5º mês, do 5º até o 9º mês, é um momento, é um estágio que o corpo e a alma vão completamente estar unidos. Tá? Então a gente já vai dizer que sim, ali é uma vida completa com alma. A alma, ela vai se unir ao corpo. E essa criança vai nascer novamente. Aí vem o rei Davi falar uma outra novamente, né? Que mesmo que ande no vale da sombra da morte, ou seja, o nascimento ao consentimento ao nascimento. Você sabe, depois do nascimento, essa criança vai ficar, o miúdo vai pendurar. E isso é um processo, depois que nasceu, até os 12 anos da menina e até os 13 anos. Por isso, nesse período, desde o nascimento até a idade adulta, que é de 12 anos para as meninas e 13 anos para os meninos, a responsabilidade, o cordão umbilical é dos pais. Ele vai estar, depois desse período da maturidade, ele vai estar literalmente, vai acontecer um outro estágio. Aquela criança vai ficar velha. Ela vai começar a amadurecer. E aí, sim, é decretado a matará.
o que ela vai ser aqui nesse mundo. Então, imagine, eu fiz essa viagem para vocês entenderem o mundo da alma com o corpo, da permissão de Akadosh Baruch Hu para descer aqui nesse mundo e entrar, e nos 3 meses para começar o processo de entrar a alma no corpo, dos 5 meses aos 9 meses, a alma já está dentro do corpo, o nascimento já é um trauma, até os 12 da menina, aos 13 anos do menino, a alma é interligada com dos pais. E dali é o estágio de envelhecimento até a morte. E aí, a morte acontece. Imagine uma alma que viveu dentro de um corpo por 80, 90, 100 anos, essa é a estimativa de vida hoje, vai chegar da onde ela veio, com um cheiro de carne. Ela vai lembrar alguma coisa do mundo espirituais? Não. Não, ela não vai lembrar. É a mesma coisa que você chegar numa casa de um parente, depois de muito tempo, você vai entrar lá, você vai ver a cara das pessoas, mas você não sabe o nome. Como é que você vai se sentir? Envergonhado. É isso quando a gente morre, se a gente vai subitamente para o mundo das almas, a gente vai se sentir envergonhado, porque a gente está muito ligado ao corpo. Então, precisa passar por um processo que a gente chama de Gehinom, uma lavagem, água quente. Né? E as pessoas chamam que é inferno, mas eu acredito que é inferno é algo embaraçador, é algo envergonhador. Então, a gente precisa se livrar dessas cascas, ripot. Então, a gente tem que aprender a ser novamente, ser alma. Então, isso é um processo desses 12 meses, para que a gente possa, de fato, assumir o que a gente era, voltar a ser almas. E uma curiosidade, que a alma, ela não volta a mesma que desceu, ela volta evoluída. Todo mundo que tem sofrimentos, todo mundo que passa por uma situação difícil, ela volta mais forte. Superação, a gente conhece essa expressão. Então imagina uma alma que passou nesse mundo 80, 90, 100 anos, ela vai voltar muito mais elevada. Mas tem uma outra situação, que existe pessoas que uns 40 dias antes que vão morrer, morrem jovens. 40 dias antes, ela já sabe que vão morrer. Então, a vida daquele jovem é 100%, é quase uma coisa santa. A pessoa, ela se dedica, é uma pessoa boa, e subitamente ela morre, um acidente de carro, ou um atentado. Eu estou falando do Divei, um grande amigo meu que morreu em Gush Etzion, um menino de 18 anos, que ia para o exército. E eu entrava na Yeshiva, eu via ele estudando com os lindos peiot. Eu ia de madrugada, porque tem problema para dormir. Eu ia ao Beit Midrash, e eu via ele lá, estudando, como se fosse uma necessidade. E eu me sentia envergonhado, porque eu poderia fazer a mesma coisa. Mas o meu sono, a minha preguiça não deixava. Há 2 anos atrás, mataram ele no atentado. Às vezes, aceitar isso é muito difícil. Mas ele já sabia que o tempo dele era muito curto, então ele tinha que aprender, ele tinha que se dedicar mais. Dizem os nossos sábios que quando uma pessoa morre, ela vai para o Gan Eden,
né? Para o mundo superior. E o que se faz lá no Gan Eden? No Gan Eden, a gente fica próximo à luz divina. Para outras religiões, ir para o céu é o desejo, né? Sem virgens lá, né? Festa, tudo legal. Mas para o judaísmo é uma coisa boring, é uma coisa chata. Por quê? Esse mundo é o mundo das mitzvot. É o mundo que a gente traz esse corpo para trabalhar junto com a alma. Então, quando a gente faz uma coisa boa, uma ação boa, a gente está equilibrando o corpo e a alma. Mas no mundos elevados, a gente não pode fazer uma ação boa. A gente está limitado, a gente é alma. Uma mitzvah. Então, costume, quando um judeu, Ashkenazi, ou um judeu que usa tzitzit para fora, ele tem que botar o tzitzit para dentro quando vai no cemitério. Por quê? Porque aquela pessoa que está enterrada lá, que daqui a pouco eu vou falar também uma coisa interessante, ela vai ficar, a gente tem que guardar dentro da roupa o tzitzit para não envergonhar e não fazer que aquelas pessoas se sintam mal, porque não pode fazer as mitzvot. Como eu falei, fica duas almas, tá? A gente tem duas almas. A alma divina e uma alma que é ligada ao corpo da pessoa, e essa é eterna. Por quê? Essa alma, ela vai ter que estar conectada com o corpo. E o corpo, a gente tem, como eu falei, lá no céu, para o judaísmo, a gente está tipo no asilo, acho que é essa a palavra, asilo. Não tem muito o que fazer. Mas a gente lá, no mundo superiores, está esperando também, como a gente espera aqui, a vinda do Mashiach. Tanto para eles, tanto para nós, para ter a ressurreição dos mortos. Não é uma coisa agradável. O que as almas fazem no mundo superior? Estão estudando a Torá. Agora a pergunta que eu falo para vocês. A gente está estudando a Torá? Ou a gente está perdendo tempo com estuyot, com besteiras? É uma pergunta. Então, a alma, o nível dessa alma fica conectado com o corpo. Por isso, o judaísmo e a Torá fala que a gente tem que, quando visita a sepultura de um ente querido, é como se estivesse visitando a pessoa. A essência da pessoa. Porque, como o Rambam fala, nos 3 princípios de fé, a gente vai ter a ressurreição dos mortos. Então, a gente está visitando aquela pessoa, então aquela alma vai voltar. Como Deus vai fazer novamente que aquela alma tenha um corpo, e aí a gente não vai ter mais tristezas, porque Mashiach vai trazer uma nova expectativa de vida para o mundo. Então, está aí um outro exemplo, uma outra alahá, que a gente vai estudar, que não se pode fazer cremação, a gente não pode queimar o corpo. Por que não se queima o corpo? É envergonhoso, é desrespeitoso, é falta de respeito. Como é que vai fazer a volta da ressurreição se a pessoa está na cinza? Agora um exemplo bem claro. Uma pessoa que morreu num campo de concentração queimado, a Kadosh Baruch Hu, misericordioso, vai fazer aquelas cinzas voltar a um corpo novamente. Como faz um corpo que está em decomposição. Mas a gente não pode fazer a cremação. Porque é uma forma que não tem respeito com a criação. A gente fala quando uma pessoa morre, Hashem noten, Hashem lokah. Deus dá e Deus tira. Não cabe a mim
Não cabe a ninguém decidir o futuro da pessoa. Se ela vai viver ou vai morrer. Na mesa de Shabbat, ontem, eu estava conversando, não foi na mesa de Shabbat, foi antes, em uma das aulas que eu dou, a gente estava falando sobre uma pessoa que está em terminal. Eu posso, alahá, chegar lá e dizer, olha, eu vou fazer eutanásia. A eutanásia é permitida no judaísmo? Chas v'shalom. E quando houver vida, há esperança. Mas Deus dá, Deus tira. Então, eu não posso assumir o papel de Hashem. Então, se uma pessoa está lá, moribunda, morre, não morre, e aquela pessoa fala, eu quero água, você tem a obrigação de pegar e dar um copo d'água para ela. Porque senão, ela pode morrer de sede. Eu tenho fome, tem que ir lá alimentar. E ela já fala mais. Você não pode pegar o corpo da pessoa, se ela está debilitada, e mexer, arrumar o travesseiro. Não pode nem tocar. Porque se você tocar, pode fazer a pessoa ter sofrimento e morrer. A pessoa deve morrer com a permissão de Akadosh Baruch Hu. É bem interessante isso. Temas muito, muito importantes que a gente deve fazer. A alma, ela deseja fazer tzedakah. Quando a alma volta ao mundo do Emet, quando ela não tem contratempos, né? E quem quer entender esses contratempos, vão lá no site, vão ver aquele shiur de Bukim, vocês vão entender o que eu estou falando, o Kafaquela. Quando a coisa é natural, vias naturais, essa alma, ela vai estar nesse processo, ela quer fazer tzedakah, porque ela vai ver o emet, ela vai ver a verdade, mas ela não pode. Então, quando um descendente dela faz caridade, ela ajuda, dá em memória, né? Eu estou dando essa quantia em memória, eu estou dando um Sefer Torah para a sinagoga em Portugal, em memória, eu estou fazendo essa mitzvah em memória do meu ente querido. No mundo da verdade, eles vão dizer, uau, eles vão evoluir. Então, é muito importante. Eu vou fazer uma alegoria, uma metáfora bem interessante, e já quase terminando a nossa palestra, existia um rei. Esse rei tinha 4 esposas. A primeira, ele mimava muito. Ele era apaixonado por ela. Então, ele dizia, pega meu American Express, Gold com diamante. Você pode gastar. Eu gosto de você. Vai gastar. A segunda, ele gostava de desfilar com ela. Era uma top model. Fotos, estava lá. Ele gostava da modelo. A terceira era uma mulher de conselho. Ele não assinava um cheque, ele não fazia nada sem ter um conselho da esposa. E a quarta era aquela que ele desprezava. Quando chegou o período do rei morrer, o rei chegou com a primeira e disse assim, minha querida, eu vou morrer, tu vem comigo? Ela disse, opa, tu vai sozinho. Tu me mimou a vida toda, então depois que tu morrer, eu vou ter outra pessoa que vai me mimar. Tchau, amore. E o rei ficou triste. Paguei tanto dinheiro para aquela mulher. Olha, no momento que eu mais precisei, ela me abandonou. Aí ele foi na segunda, aquela top model que ele desfilava, né? Com carrão, com portão, com aquelas coisas, festas, com champanhe, né? Ia para Miami. Você vem comigo? Ela disse, não. Como você me mostrava como um troféu em tudo, então eu vou ter
um outro que vai fazer quase um troféu. Eu nasci para ser um troféu. E ele ficou triste. Aí ele foi lá com a quarta esposa sábia, né? Disse assim, você vem comigo? Ela disse, claro que eu vou. Claro que eu vou com você. Mas até a porta do cemitério. Até lá perto da sepultura. Depois disso, eu posso até chorar. Mas contigo eu não entro lá dentro, não. E ele ficou triste. E ele foi com a quarta mulher que ele tanto neglijava, ele tanto desprezava. Perguntou, você vem comigo se eu morrer? E ela vai falar, claro, eu vou com você, porque eu te amo. Isso é uma metáfora muito interessante e eu vou trazer a primeira, a primeira mulher dele, a primeira mulher dele, representa o dinheiro, tá? Representa as posses dele, representa tudo que ele queria, a vaidade dele. Então, quando a gente morre, a gente não pode levar nada, né? Caixão não tem gaveta. E aí é uma das coisas que vai ficando. Essa é a primeira pessoa, a primeira mulher dele. A segunda como eu falei, também as posses dele. O material dele intelectual, as coisas dele ficam aqui na Terra. Mas ele não leva nada. O orgulho dele, a vaidade, não, fica aqui. A terceira, a esposa sábio, ela vai representar a família, os amigos, o seu suporte emocional, e vai até a porta da sepultura. Depois dali ninguém vai. A quarta mulher representa a Neshama, a alma. E essa alma a gente negligencia ela sempre, toda a vida. É fácil cuidar da vida do corpo, né? Como eu falei, o corpo é preguiçoso, tanto que quando a gente malha, a gente faz ginástica, precisa para ficar fortão. Mas a alma já está pronta, então a alma natural é desarrojá-la. E aí vai ter sempre essa situação. A alma, ela quer estar junto com o corpo. Ela não quer ser só fazer as coisas que o corpo quer, e ela sempre ser negada. Uma alma e um corpo saudável é quando você trabalha seu corpo e também trabalha sua alma. E como é que se trabalha com a sua alma? Fazendo a Avodat Hashem. Trabalhando, desarrojando a alma. Quantas vezes eu conversei com pessoas de idades avançadas, mas lúcidas, porque estava com a Guemará aberta, ou estava com a Torá aberta, estava estudando, estava debatendo. E aí, senhores? A alma traz vida. Fogo. Fogo. Juventude. Alegria. Essa é a Torá que traz a vida. Até para um senhor de 80 anos, 90 anos. Porque quando ele conhece e balança e alimenta a alma, quando ele parte daqui, ele dorme, como a Torá fala, como seus pais, como um tzadik.
injusto. Então ele não tem medo da morte. Ele não tem sofrimentos da morte. Porque ele tem sentido na vida. É interessante saber que quando uma pessoa se casa, 10 gerações do passado, as 10 gerações do passado, vai vir no casamento. E está explicado por que a noiva entra com a mãe e a avó, geralmente, segurando uma vela acesa para entrar na roupa. Porque essa vela vai iluminar aquelas almas que estão vindo. E aquelas almas não estão vindo em instante, não estão vindo sem razão. Elas estão indo para certificar que o investimento delas que elas fizeram em vida é um bom negócio, foi um bom negócio. Que a geração dela, o sacrifício dela de ter continuado o legado espiritual não foi em vão. Que aquele descendente conseguiu cumprir a missão daquelas almas passadas. Então, eles são convidados. Por isso a gente canta Baruch haba Beshem Adoshem. A gente canta também isso em Nag Ashkenazi. Depois a gente vai cantar também no Brit Milá. Não é que a gente vai cantar para a noiva e para o noivo Baruch haba, sejam bem-vindos. A gente vai cantar para as almas que foram permitidas vir, as 10 gerações. E é a mesma coisa no Brit Milá. A gente canta Baruch haba para aquelas almas que descem, para certificar que eles estão continuando, dor a dor, geração a geração. É como... Uma das coisas bem interessantes, gente, e com isso eu termino. Quando uma alma está aqui no mundo, ela tem o mérito de cada dia que acorda, e a gente fala aquela palavra, Modéani, a gente fala essa frase que Deus manda, retorna a alma, nossa alma sai, e a gente fica um tempo sem algo quando estamos dormindo, um pouquinho fica, mas a gente vai para o mundo das almas, e Deus permite que a gente volte. Falar de almas, de Neshamot, é um tema muito complexo. Mas quando a gente está dormindo, a gente está um cesto de avo morto. A gente tem essa experiência da morte todos os dias. E o milagre é todos os dias, porque Deus permite que a nossa alma volte. E vai haver um tempo que mesmo as almas que partiram vão voltar. E aí vai ser um tempo muito bom. Estamos atravessando um período muito difícil aí no Brasil, no mundo inteiro. O coronavírus está matando muita gente. Pessoas que a gente não esperava, subitamente cefadas por... E é difícil dizer Baruch Dayam Haemet. Mas a gente se curva às decisões de Hashem. Que a cada perda que a gente tem, seja como um corban, um sacrifício, para que a gente saia desse mundo materialista. E se dedica também um pouco mais, é isso que a alma quer. Se dedica mais e mais para se desarrojar, como trazer a presença de Hashem, como almas de Hashem nesse mundo. E aí a gente conserta o pecado lá de Adão, e aí a gente consegue trazer or para tudo isso. E traz Geulah Shelema, a redenção completa para o povo de Israel. Essa aula eu preparei com muito, muito carinho para todas as pessoas que aqui não estão mais, que as suas almas sejam elevadas no Jardim do Éden e tenham descanso dos justos. E que fica a saudade, essa palavra em espanhol estranho, mas em português saudade. A saudade é o melhor sentimento para a palavra amor. Exato, Hashem, que a gente só tenha alegrias. Eu espero que
que vocês tenham gostado. Sheilot, perguntas. Aí agora é o ping-pong do Rabino, pingo de fogo. Vai lá. Shalom, Ravi. Aqui é o Leandro Luz. Leandro. Achei muito interessante sobre a aula de hoje. Até fiz um pequeno estudo a respeito da Parashá de Shemot, que representa nome. E você falando Nomes, a respeito... Isso, nomes, isso. E você falando a respeito sobre nomes, sobre o legado deixado no mundo, sobre a questão das almas, achei bem interessante sobre que na ética dos pais, fala assim que o que você pode querer na sua vida. E então fala-se bem interessante que se a gente for mesmo querer, eu acho que a gente deveria fazer como se diz, um bom nome, né, que é Shem Tov. Ter um bom nome. Isso, porque ele fala assim que Hashem, ele preserva o bom nome, né? Assim como os grandes sábios, sabemos, e os grandes patriarcas, eles só mantiveram no mundo, depois de que partiu do mundo, um bom nome, pelos bons atos que eles fizeram no mundo, né? Então, achei bem interessante essa questão relacionada a nomes. Shkoya Gadol. Sheilot, perguntas. Ravi, é a Miriam, aqui de São Paulo. Oi, Miriam, de São Paulo. Eu tenho duas perguntas, Ravi. A primeira, em que momento nós devemos mudar o nome? Como que isso acontece? De que forma? Quem muda? O rabino? Como que faz? Olha, existe, como eu falei, duas situações que se trocam o nome. Um é quando uma pessoa se converte ao judaísmo, aí se troca o nome. Ou quando um judeu tem um nome secular, e aí ele vai assumir o nome dele hebreu, né? Ou quando um rabino cabalista, ele vai olhar a pessoa, um judeu, naturalmente, ele vai dizer, olha, acrescenta uma letra no teu nome, ou tira um nome, uma letra do teu nome, e aí vai trocar. E a outra situação é quando uma pessoa está entre a vida e a morte. Agora, uma pessoa que está no processo de conversão, né, é interessante a gente entender que o processo começa quando a pessoa assume uma identidade. Não vale muito a pessoa chegar com o nome de Chiquinho, aqui em Israel, ou dentro de uma comunidade judaica, e quer ser conhecido como Chiquinho, depois que termina a conversão, e quer ser conhecido como Jacó. Vai ser mais difícil as pessoas aceitarem isso. Então, a pessoa precisa de assumir sua identidade judaica, que as pessoas conheçam você como Jacó e não como Chiquinho. Agora entendi. Agora, segunda pergunta, Rafi. Todas as pessoas que morrem de forma... Porque tem pessoas que morrem de forma trágica e outras pessoas que morrem de forma natural. A alma se comporta da mesma forma? É uma regra para qualquer tipo de alma que saia do corpo ou tem uma diferença? Pessoas que morrem de forma trágica, as o pessoas que comportamento da morrem alma é de diferente. uma forma trágica precisa muito da ajuda dos parentes para orientar essa alma achar o caminho da elevação dela. Precisa muito do ato da mitzvah, né, de ajudar em memória da alma do fulano de tal, né? Isso aí a gente debateu no último áudio, na última aula que a gente falou, né? Como eu falei dos gigulins, ou não falei ainda do gigulim, mas falei dos debuquims. Então precisa muito da alma, quando a alma precisa muito da pessoa, da familiar, quando há uma morte trágica. Agora, quando é uma morte natural, é natural ela sair como uma pena jogada no... E eu fiz a capa dessa... Agradeço o Vitor
e o pessoal, o Leandro, o Antônio, que fizeram essa linda capa, a dedicação. É uma pena caindo no vento, né, que vai levando. Rabino, eu tenho uma pergunta, é o Henrique, aqui do Rio de Janeiro. O Henrique. Ô, Rabino, um abraço, Rabino. Na verdade, eu tenho uma pergunta até um pouco histórica, porque depois nós, hoje, na atualidade, não vemos mais nada parecido. E eu lendo algumas literaturas de origem ibérica, até mesmo aqui no Brasil, do século XV e XVI, XVII, nós temos aqui alguns fatos históricos de que quando o Yehudi via a falecer, seja homem ou seja mulher, ou até mesmo o escravo da fazenda, na época do Brasil colonial, por exemplo, no Nordeste do Brasil, quando eles viam a falecer, a dona da casa, isso é citado várias vezes, jogava todas as águas que tinham nas fazendas fora, nas fazendas, né, na fazenda, no ambiente fora, todo o material meio que metálico, que não existia o espelho como nós vemos hoje, né? Tinha um outro tipo de espelho e enrolava o corpo e colocava em direção com os pés para as portas. Eu não vi mais nada parecido hoje, atualmente. Isso era um costume sefaradi? Isso era um costume próprio? Ou ainda continua com esse mesmo tipo de ritual, de liturgia, ainda no meio sefaradita? É um minhag, tá? Como eu falei agora, o comecinho da aula eu falei de um costume, tá? Que chama um livro que eu aconselho quem fala inglês, tá? Não tem, eu acredito que não tenha em português, chama Geshet Chaim, a ponte da vida, seria isso, é o costume de Jerusalém. Ele tem em hebraico e tem em inglês. E aí ele vai ter cada um costumes que é usado aqui em Jerusalém, né? E vai trazer assuntos muito divinos, e muitas das coisas que eu falei aqui você vai encontrar nesse livro. Costumes são costumes, por exemplo, o costume marroquino, o costume sefaradi é você enterrar a pessoa com linho. Pega um linho e aí vai metro o tamanho da pessoa, e aí vai costurar, né? Vai lavar o corpo e vai costurar aquele linho no corpo, tá? Vai costurar o linho, o corpo vai estar dentro do linho, tá? Agora, costume Ashkenazi não. A gente vai ver o costume Ashkenazi é usar as 18 roupas, tá? Que vai ter tipo aquele macacão de criança que não tem a perna, como é que fala? O pé não sai para fora. Então, vou botar isso, porque vai relembrar as 18 roupas do Kohen Gadol. Em costumes, a gente vai ver diversos, tá? Então, com certeza, deve ter a origem do costume português. Ok. Ô, Ravi, uma pergunta eu quero fazer, que é o Diogo de São Paulo. Eu queria saber se um momento de luto entre o nosso pai, um ente querido, ou outras pessoas, tem diferença do tempo de luto ou não? Você vai sentar de luto, tá? Deus nos livre, seus pais estão vivos. E, aliás, quem tem pai vivo não pode ver, teoricamente, a Laha fala, quem tem pai e mãe vivo não podia nem ver essa aula, tá? Mas acreditem que essa aula é para educação, não para algo que seja com kavaná, tá? Com intenção. É para educação. A gente vai ter categorias, tá? Nos livros de Avelut, que aqui está, nas alahot de Avelut, em uma outra oportunidade, nos cursos fechados que a gente vai começar a fazer, eu vou explicar tudo direitinho como se deve fazer, tá? Tem categoria, os filhos sentam com os pais, os irmãos, enfim. Ok, muito obrigado. Eu ia fazer uma
pergunta. Rabino, posso fazer uma pergunta ou dizer uma coisa? Faça, É faça, possível? por favor. Então, é o seguinte, eu estava aqui a pensar em relação à eutanásia, que um dos motivos, e mais importante que tudo, que não deve ser feita a eutanásia, é porque você impede a pessoa de cumprir o seu tikkun. Uhum. Ou seja, ela vai, aquilo que ela tinha que passar para aliviar a alma dela e purificá-la, não acontece. É bem interessante você estar falando isso. Você lembra que eu falei há pouco que quando a alma está no mundo das almas e Deus vai trazer o contrato, diz, olha, tu vais aqui, assinas isso aqui, tu vais fazer isso, isso, isso aqui, assinas aqui, né? Então, se uma pessoa faz a eutanásia, você está indo contra Deus e o acordo que a alma fez com Deus. Interessante o que você falou. Posso fazer uma pergunta, Geraldo de São Paulo, esposa da minha Geraldo de São Paulo, por favor. Numa casa que só tem mulheres, né, como é que se faz para fazer o Kadish? Ou não se faz? Uma casa de 7 mulheres, é isso? Só tem mulheres. Só tem mulheres. Não tem homem, não tem homem. E alguém morreu. Você sabe que no sul da Itália tem uma comunidade que são descendentes de Janussim, que dos judeus conversos, e eles se converteram na década de 70. E aí, essa comunidade tinha homens, mas só nascia mais mulheres, né? Então, quem está querendo casar, os homens está querendo casar e quer casar com mulheres judias, vão lá para o sul da Itália, que tem muita mulher judia solteira lá. Estou brincando. Então, chegou um ponto que a maioria dessas famílias imigraram para Israel, vieram para cá. E essa comunidade ficou com mais mulheres do que homens. E aí? As mulheres podem rezar, fazer o serviço religioso, ler a Torá e Kadish, essas coisas todas? Ou precisa de um homem para celebrar a tefilá? Vamos lá, aluno meu tem que saber isso. Pergunta de Beidim. Você que perguntou, agora que você se vira. E eu não sei de nada. Não, na realidade, essa é a minha dúvida também. Mas o que você acha? Olha, eu acredito que não. Acredito Que que não. você só pode fazer o Kadish com o Minyan, né? O Minyan. 10 homens. Maravilha. Muito bom. Essa é a coisa. Quando tem um exemplo bem claro, tá? Aí você vai entrar em questões alárricas, a maioria não existe nenhuma proibição, tá? Mas a gente não tem minhag, a gente não tem costume. Então, a mulher não faz Kadish perante uma minyan, tá? Alguns, com ordem ortodoxa, a mulher faz, mas não é tradition, não é minhag, não é massoret, então a gente não faz, as mulheres não fazem. Então, ela delega ao Hazan, o Shelia e o Rabi. Ou um parente dela, mais próximo. Entendi. Assim. E a fé meoda. Gente, mais perguntas? É um tema muito... A gente está há quanto tempo? Já deve ter umas 2 horas aí. Isso é uma live de 2 horas. Rabi, boa tarde. Aliás, boa noite, né, já. Quem é que está falando? É a Marta, do interior do Ceará, Tianguá, Ceará. Ceará? Tianguá, lá do interior. Assim, eu tenho uma pergunta em relação à alma. Almas de pessoas que já partiram, né, aqui da materialidade, se essas almas elas conseguem fazer contato conosco através de sonhos. Pergunto isso porque sonhei com meu avô uns dias antes do falecimento da minha avó. E ele estava muito sorridente para mim, né? E eu achei estranho porque no sonho mesmo eu tinha consciência que ele já tinha falecido. As almas não morrem, elas têm permissão de Akadosh Baruch Hu para descer, para dar uma mensagem. Tá? Eles acabam servindo como quase anjos. Então, é possível sim, mas dependendo do horário, dependendo das circunstâncias, aí já tem que
tem que ver cada caso é um caso, e eu não sou mecubal, eu não sou cabalista. Então tem que procurar um rabino cabalista para tentar ver esse negócio. Mas as almas se comunicam. Sim, eles falam com a gente, eles tentam se comunicar com a gente, eles tentam nos orientar. Tá? Só que a gente não consegue ver. Imagina se a gente conseguisse ver tudo no mundo. A gente não dormia. Olha o corona. A gente tem que andar com máscara. Então, a gente morre de medo. Morre de medo de pegar esse corona. Então, imagina se a gente visse tudo. Há uma curiosidade. Os animais, eles conseguem ver e sentir a alma de uma pessoa que morreu até 30 dias, tá? Principalmente o cachorro. A gente vê na internet aquelas histórias que o animal morreu, mas, o dono morreu, mas ele está lá no cemitério, é porque a alma ainda está ligada ainda ao local. Então, o cachorro sente. Depois de 30 dias, ele vê que a alma já não está mais com aquela vitalidade, então ele vai embora. É para vocês terem uma ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho, que este show possa ser para a elevação das almas, tá? Do Haim Baruch Ben Hida, Tzipora Débora Bat Lea, Haya Sara Bat Débora, Shalom Ben Hanan Zeituni, Hanan Gamal Bat Sara Zeituni, Esté Azalak Bemuel, Shlomo Haim Bemuel, Rachel Fokinis Amzalak, Abraham, só um minutinho, por favor, Avraham Amzalak, Ribi Moshe Gazon Ben Yohevet, Maurício Naftali Ben Sila, Sônia Bat Maria Meneg, Resquiel Ben Shalom Zeitoni. Que mais? Por favor, alguém quer elevar a alma de alguém aqui? Yolanda de Castro Souza. Ela é falecida. Isso. Yolanda Castro de Souza, Mesode Itzhak Pazuello, Bat Yohevet, que mais? E todas as almas que desencarnaram. Nissim Ben Shoshana. Nissim Ben Shoshana, todas as almas que Joaquim Arthur Correa Lima. Nessa Magefá. Hã? Joaquim Arthur Correa Lima. Joaquim Arthur Correa Lima. Maria José Alves. Pierre da Silva. Perdão? Maria do Amparo Pierre da Silva e Francisco Barbosa Maria do da Amparo Silva. Pierre da Silva. E Pierre da Silva. Isso. E Francisco Barbosa da Silva. Francisco Barbosa da Silva. Maria José Alves. Maria José Alves. Wilson Calício Aguiar. Wilson Carência. Calixto Aguiar. Calixto Aguiar. Ken. Que a gente Manuel José de Lima. Emanuel José de Lima. Papi. Ana Bento Castro. Senhores, Celeste que a gente Campos. só tem... Qual é? Celeste de Campos. Celeste de Campos, Emanuel. Domingos Teixeira Alves. Domingos Teixeira Alves. Que a gente só tenha... Como? Josenias Oliveira Silva. Olha aqui, Hashem, console-os enlutados de Sion. Roberto Zeituni. Roberto Zeituni. Eu esqueci de falar o nome dele. Roberto Zeituni. Ezequiel Rubem Shalom, né, Roberto? Shalom, Desculpa. Mas eu também estava de Manuel Gomes Cardoso. Manuel Gomes Cardoso.
A gente tem uma frase que a gente fala quando vai visitar uma pessoa e a gente se despede dessa pessoa, desse familiar que está enlutado, a gente fala que Hashem console os enlutados de Sion e de Jerusalém. Que a gente só tenha Besorot Tovot. E há um costume, toda aquela pessoa que tem uma grande perda, a Kadosh Baruch Hu não deixa a gente no menos. Ele dá uma grande berahá. Então, que a gente possa sempre, sempre, sempre buscar o caminho da retidão, que é o estudo da Torá, do Hesed Erachamim. Shavua Tov. Na próxima quinta-feira a gente vai ter estudo da Perashá da semana. Obrigado para todos. 47 pessoas no live, não é fácil, 1h30. Fico contente. Muito contente. Tudo de bom, Shavua Tov. Só coisas boas. Shavua Tov, um abraço aqui do Rio de Janeiro, meu querido Rabino. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Canadá, tá todo mundo. Shavua Tov. Portugal. Tchau, tchau.